queridos amigos de Mil Vidas, como vocês estão? Bem, eu sei que normalmente eu trago pra vocês conteúdo de livros, inclusive tenho que gravar, mas nesse momento eu quero trazer uma coisa nova. Eu vou trazer alguns textos ao longo dos dias pra vocês que dá pra dar uma refletida, dá pra você pensar um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho diferente do conteúdo que normalmente eu trago, mas nem tanto. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá! A origem da ansiedade. Do ponto de vista biológico, a emoção pode ser definida como o final de um processamento bem orquestrado de todo o nosso organismo, que ocorre sem que tenhamos consciência disso. Trata-se de um fenômeno que pode ser explicado por dezenas de milhares de anos de evolução. Imaginemos uma situação. Um dos nossos ancestrais primitivos com fome depara com uma árvore cheia de frutos, mas, não muito distantes dali, identifica um predador capaz de matá-lo. Com essas duas percepções simultâneas, ele tem de tomar uma decisão. Pode correr e tentar pegar o alimento na árvore, ou optar pela segurança escondendo-se. O dilema de tentar pegar o alimento ou não engloba uma série de decisões, que são tomadas em uma fração de segundo. Bastante curta. Nossos ancestrais avaliam, sem ter consciência disso, várias coisas simultaneamente. O quanto você tem fome, se aquela quantidade de alimento é grande e que risco vale a pena ser corrido. Duas escolhas então são possíveis e cada uma delas coloca uma emoção em primeiro plano. Vamos lá! Primeira escolha, né? Caso se conclua que a chance de comer o alimento é maior do que a de ser devorado pelo predador, surge a emoção coragem. Agora vamos para a segunda escolha. Se a probabilidade de ser comido pelo predador for maior do que a de alcançar o alimento, nasce a emoção medo. Nós trazemos isso, vamos lá. Foi assim, aliás, que o medo se tornou um elemento protetor da espécie. Avaliar os perigos e evitar riscos desnecessários, aumentando a nossa segurança e, por extensão, nossa chance de sobrevivência. Nós, seres humanos, compartilhamos essa capacidade de sentir medo com todas as espécies, até mesmo com as bactérias. Tais micro-organismos apresentam um movimento de retração quando, por exemplo, uma superfície pontiaguda se aproxima deles. Note que as bactérias são seres unicelulares que não apresentam um sistema nervoso estruturado. Isso mostra que o medo é uma identidade que pode acontecer independente da consciência que temos do que está ocorrendo. Vamos lá! Agora mais uma perguntinha. Sentimento e emoção são a mesma coisa? A emoção é resultado de processos bioquímicos que acontecem no interior do nosso organismo e também no de outras espécies e que nos permitem analisar uma situação como uma ameaça à sobrevivência ou como uma oportunidade. Assim, as emoções acontecem independente da nossa percepção racional e clara das coisas. Uma vez que tomamos consciência de nossas emoções, também passamos a chamá-las, sob rigor técnico, de sentimentos. Assim, retomamos a situação que apresentamos no item anterior. Se o nosso ancestral compreende que o que está sentindo é medo, a emoção se torna um sentimento. Quando nomeamos o que estamos sentindo, contamos histórias sobre o porquê das coisas estarem acontecendo e nos tornamos capazes de criar uma memória. A ciência hoje nos mostra que o cérebro, ao longo da evolução humana, adquiriu a capacidade de transformar a emoção, algo mais primitivo, em histórias que podem ser armazenadas. Mas afinal, existe alguma vantagem nesse processo? Sim! E é simples compreendê-lo com a memória. Nós nos tornamos capazes de planejar, de projetar, de esboçar, de delinear, de esquematizar, diferenciando aquilo que é perigoso daquilo que é seguro. Essa capacidade nos deu aos seres humanos uma fantástica vantagem evolutiva, a possibilidade de planejamento e execução de nossos atos. Vamos lá, outro tópico. A mente mente. A preocupação não é necessariamente algo ruim. Muitas vezes ela pode ser boa, sobretudo se nos ajuda a antever situações que podem causar problemas. Mas a preocupação também pode nos atrapalhar, tornando-nos improdutivos.
Isso ocorre quando não podemos fazer nada para eliminar o que está nos preocupando. Ter preocupação com o deslizamento de terras para quem mora numa encosta de um morro é aceitável. Aliás, esse sentimento pode ser protetor. Agora, um morador de um edifício numa grande capital brasileira temer um terremoto de alta magnitude não é plausível. O problema é que nem sempre é fácil regular essas preocupações. Uma boa maneira de lidar com isso é lembrar que o que estamos sentindo está sendo estruturado a partir de histórias que estamos contando a nós mesmos. Por exemplo, em uma situação que temos que falar em público, podemos pensar: estão todos me olhando, ou vai me dar branco. Esses pensamentos estruturam e reforçam a preocupação, ampliando as dificuldades. Este é o problema. A mente mente. Não é raro que as histórias que contamos e que os sentimentos que decorrem daí não sejam coerentes com o que está acontecendo. Não é porque estamos pensando, vai me dar branco, que isso definitivamente vai acontecer. Nós nos tornamos capazes de identificar as histórias que estamos nos contando. Podemos verificar se elas estão sendo compatíveis ou não com a realidade. Esse pode ser um caminho bastante interessante para redefinir não só os nossos sentimentos, mas também nosso comportamento. É isso, gente. Um beijo!